A gente segue falando de economia, não é todo mundo que consegue chegar no fim do mês com saldo positivo na conta, né? Aliás, hoje com tanta coisa reajustando, preço para cima, como a gente acabou de falar aí do gás, com esse cenário econômico difícil, muitas vezes é preciso fazer malabarismo para conseguir pagar todas as despesas, não fugir do orçamento. E quando não dá, o cartão de crédito parece uma solução, o cheque especial também. Só que não, a situação complica ainda mais, vem empréstimo para pagar esse acumulado de dívida, só que aí surge a dívida do empréstimo e pronto, caos instalado. Para quem se identificou aí com tudo que eu falei, resolver esse problema, ou pelo menos reorganizar antes do fim do ano, é a melhor ideia. Não é isso, André? Bom dia para você. Bom dia, Lidervan. Bom dia, amigos de casa. A questão é como fazer isso, né? Porque o fim do ano está aí praticamente. É verdade. Bom, eu acho que o foco do Contas da Casa hoje reza a tradição popular, quando a gente entra no mês de setembro, o final do ano fica muito rápido, é muito próximo. Então, o mote do nosso quadro hoje é justamente fazer com que as pessoas se preparem para que elas tenham um final do ano mais tranquilo, não é? E, logicamente, o prazo, o momento de elas começarem a se preparar é a partir de agora. Vamos lembrar que no final do ano a gente tem, geralmente, muitas pessoas têm rendas extras. Isso. Você tem 13º, tem muita gente que tira férias, não é? Quem não é assalariado, mas quem tem comércio, tem um faturamento maior no final do ano por conta das festas de final de ano. Então, para você que está nessa situação que o Lidervan descreveu, para você que está lá preso no cartão de crédito, está preso no cheque especial, esse é um excelente momento para você começar a negociar, usar esses rendimentos extras que você vai ter no final do ano e entrar o ano de 2018 realmente com uma situação muito mais confortável. Aí, André, a gente separou aqui, começou uma lista de pontos para a gente, vamos tentar falar logo de uma vez, Vamos lá. Porque são várias dicas para as pessoas se organizarem aí, antes de chegar ao fim do ano, que a gente sabe que é um período que tem muitos gastos também. Então Exatamente. É bom chegar preparado para não complicar a situação ainda mais. Tente resolver o problema no início. Essa dica faz com que a pessoa não deixe que essa dívida se acumule e vire uma bola de neve. Claro que se você buscar o seu devedor, lá buscar o banco, buscar o cartão de crédito para uma liquidação, para uma negociação e você não conseguir uma condição boa, vale a pena inclusive você deixar a dívida vencer, para que lá no futuro, às vezes, os bancos e os cartões de crédito tenham uma flexibilidade muito maior. Claro que você tem que lembrar que você vai ter que conviver muitas vezes com o seu nome inscrito no SPC, no Serasa, e isso é um desconforto, isso é muito ruim. Mas a dica é busque a negociação e tente redução desses valores, mostrando que se você não chegar a uma boa negociação, o fato é que você vai acabar ficando inadimplente. Aí é o problema. Vamos ver aqui, ganhar tempo na negociação, né? Ainda mais que está falando aqui de tempo rápido mesmo. Ganhar tempo em dois sentidos. Primeiro, ganhar tempo em, como a gente falou, antecipar e fazer uma negociação logo. Segundo tente colocar a dívida, tente parcelar a dívida de forma que você consiga pagá-la e não volte a inadimplir. Então, não estique demais para que essa dívida não tenha um volume de juros muito alto, mas também não tenha ilusão de que você vai conseguir pagar aquela dívida num prazo muito curto, porque senão os juros vão ser maiores ainda. No caso das pessoas, André, que então, mas eu já tenho um financiamento, eu já tenho uma dívida feita e tal. E aí? Refinancia isso, tenta melhorar esse parcelamento? Qual que é a orientação? A dica é sempre, tente negociar. Muitas pessoas, às vezes, entram numa situação de dívida difícil porque tem, às vezes, até vergonha, não tem disposição para negociar. Então, a dica é perca a vergonha, vá lá negociar, tenha a consciência que é pior para o cartão de crédito, é pior para o banco ficar sem receber. Então, não tenha essa vergonha, vá negociar e tente buscar uma condição mais favorável, principalmente para aquelas pessoas que estão com dívidas já em atraso há algum tempo. Os bancos e os cartões de crédito, eles têm que fechar balanço agora no final do ano. E muitos gestores são motivados a melhorar o seu resultado. Se ele consegue recuperar a dívida que você tem lá com ele, isso vai melhorar muito o resultado, o lucro dos bancos e dos cartões de crédito. Então,
é um momento muito adequado para você ir lá e propor uma negociação agressiva. Isso vai melhorar o resultado dos bancos e para você também vai ficar numa situação mais confortável. Tá certo. Vamos para o próximo ponto aqui. Evite a ajuda de intermediários. O que significa? Muitos cartões de crédito, muitas instituições colocam escritórios de cobrança, colocam advogados para fazer essa negociação. É mais importante para o devedor tentar negociar diretamente com o credor. Primeiro porque o credor, como ele quer receber, ele tem um interesse muitas vezes em dar o desconto, que a empresa de cobrança às vezes não tem, porque a empresa de cobrança muitas vezes ela é remunerada pelo valor que ela recebe a mais da dívida, pelo valor de juros que ela consegue receber. Então muitas vezes a empresa de cobrança não tem tanta flexibilidade como o próprio credor tem. Então, além do que você está pagando a comissão da empresa de cobrança. Verdade. Então, que é o intermediário. Então, tente sempre negociar diretamente com o credor, que geralmente você consegue condições mais vantajosas. Aí eu já vou emendar no próximo ponto aqui, que é justamente negociar a taxa de juros, né? Já que você vai fazer, você está disposto a regularizar a sua situação, tente isso também. Às vezes os juros estão tão altos, a gente fala de tantos programas aqui que descontos chegam até 80%, né, André? Isso. Nós estamos primeiro num cenário de redução de taxa de juros do país, né? Então, esse já é um cenário positivo para quem vai renegociar uma dívida. Segundo, lembre-se sempre, para o banco e para o cartão, receber o principal já é uma grande vantagem para quem estava com a dívida perdida. Então, não aceite taxa de juros alta, não aceite multa, por exemplo, superior a 2%. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando diz que a multa não pode superar os 2%. Então, verifique se tem uma série de outras taxas, cobranças que não podem ser cobradas e estabeleça uma negociação agressiva. A ideia é, se você está com dificuldade em pagar, lembre-se sempre, para o banco é melhor receber um valor menor, uma taxa de juros mais baixa do que não receber o seu dinheiro. Aí a gente vai ter chamar um ponto aqui que você até já falou no início da entrevista, né, André? Porque é um momento aí de dinheiro, às vezes de férias, de 13º. É o ideal pegar esse dinheiro para regularizar essa situação ou para comprar presente de Natal? Esse é um argumento importantíssimo na hora que você estiver negociando, não é? Ou seja, você pode estabelecer um cronograma de pagamento em que você, inclusive, começa com uma parcela menor, mas que você ou faz um pagamento maior ou até chega a quitar a dívida no final do ano com esse valor que você está recebendo de 13º e férias. Então, não vamos deixar passar essa oportunidade de conseguir ter uma vida mais equilibrada e nos livrarmos desse peso que muitas vezes é, na vida das pessoas, uma dívida que a pessoa hoje considera muito difícil de ser paga. Fazendo planejamento, de repente até sobra um dinheirinho aí para comprar, né? Planejar e não ter vergonha de negociar. Né? Não ter vergonha de negociar. André, outro ponto aqui, exigir o estorno de multas e juros cobrados indevidamente. Você até falou aí há pouco, né, com relação a isso. Vamos reforçar aqui, porque às vezes pode parecer pouca coisa, mas no fim de todas as contas, de todos os juros e as multas, esse dinheiro vai fazer a diferença. Claro, né? E lembre que se você estiver parcelando esse débito, em cima desse valor de multa e juros, ainda vai ter uma atualização, ainda vai ter juros. Então, quanto mais você conseguir tirar, quanto mais você conseguir negociar para reduzir o principal da dívida, o valor inicial da dívida, faça. Não é? Ou seja, conteste todos os elementos que você puder contestar, que você acredite que estão além do razoável, não é? E caso você não tenha sucesso, o PROCON está aí justamente para nos ajudar a verificar se existe alguma cláusula que não está condizente com a realidade. E para a gente encerrar, tem um outro ponto aqui. Investimento é dispensável nessa situação, no caso. Porque muitas vezes a pessoa, eu preciso guardar o dinheiro, a gente fala que é interessante, é muito bom investir, né? Ter lá, até na poupança o dinheiro reservado. Mas se você está com dívida, né, André? É melhor resolver esse problema. Se a dívida ela faz parte da sua programação, você pode ter um valor para... Por exemplo, alguém que tem um crédito imobiliário ou um crédito para financiamento do carro, isso está previsto no seu planejamento. Não tem problema nenhum você pagar a dívida e guardar um dinheiro para a sua poupança. Isso. Mas se você está com um problema no cartão de crédito, com problema no cheque especial, nenhum investimento no Brasil lhe trará um rendimento maior do que o juro que você paga.
Então, se você tem algum investimento também, é o momento de, estando no cheque especial, no cartão de crédito, é o momento de você usar esse investimento para quitar a dívida e aí você poder recompor o seu investimento. Porque senão, você vai pagar uma quantidade de juros muito grande e você não vai conseguir fazer esse investimento lá na frente. É isso aí, ó, gente. Setembro, outubro, novembro. 4 meses aí, dá tempo, né, André, de chegar numa situação mais tranquila até o fim do ano, que a ideia justamente das dicas é para isso. Dá tempo e principalmente para o Cleverton, que parcelou os pneus lá em 10 vezes, então já mudar essa cabeça e já tentar renegociar isso para entrar ao final do ano sem dívida. É isso aí. Obrigado, André, pelas suas informações, pelas suas orientações e até semana que vem, viu? Até semana que vem.